Fala galerinha, sou o Felipe Bruno e vamos de classificados para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2026, neste domingo 28 de junho de 2026. Essas equipes já conseguiram conquistar o primeiro degrau na competição, que é a conquista da permanência na Série D do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Então quem aqui não subir para a Série C, vai permanecer na Série D o ano que vem. Essas 32 equipes, pelo menos a vaga na Série D do ano que vem já está garantida. Como é o caso do São Luís, que depois de mais um empate com o Blumenau, conseguiu nos pênaltis garantir a classificação para a terceira fase. Quem também nos pênaltis passou foi o São José. Após 2 empates contra a Santa Catarina, o São José do Rio Grande do Sul elimina e segue vivo na Série D do Brasileirão. Quem também garantiu vaga para a terceira fase da Série D é o Betim, que venceu Vitória do Espírito Santo por 2-0. Jogo de ida havia perdido por 1-0, portanto classificado. Quem também se classificou e foi nos pênaltis foi o Imperatriz, após 2 empates contra o Maracanã. Quem também garantiu a classificação foi o Trem, que apesar de ter perdido o jogo de volta para o Sampaio Corrêa do Maranhão, havia vencido o jogo de ida. Por isso, então, o Trem está classificado e o Sampaio Corrêa do Maranhão eliminado, hein? Iguatu e Tunalusa travaram o empate 1-1, mas como no jogo de ida o Iguatu havia vencido o Tunaluso, Iguatu segue vivo na Série D. A Portuguesa de São Paulo elimina o Sampaio Corrêa do Rio ao vencer por 1-0 e como havia empatado o jogo de ida, a Lusa está classificada. Piauí venceu o Maguari por 1-0, mas não foi o suficiente, porque no jogo de ida o Maguari havia vencido por 2-0, portanto o Maguari classificado. Depois de 2 empates no duelo paulista entre Água Santa e Velo Clube, nos pênaltis melhor para o Velo Clube, que carimba a vaga para a terceira fase da Série D. Uberlândia e Rio Branco ficaram no empate 2-2, mas no jogo de ida, Uberlândia havia vencido o Rio Branco do Espírito Santo e por isso Uberlândia classificado. Depois de um empate no jogo de ida, no jogo de volta fora de casa, o Asa de Arapiraca venceu o Sergipe e carimbou o passaporte para a terceira fase da Série D. Quem também garantiu uma vaga foi o Águia de Marabá, que venceu o Parnaíba por 2-0, após ter empatado o jogo de ida fora de casa. Quem também passou de fase foi o Capital, que venceu de goleada a Aparecidense por 4-0. Depois de um empate no jogo de ida fora de casa, Capital também garante uma vaga para a terceira fase. CSA de Alagoas vence o Lagarto por 2-0 e após o empate no jogo de ida, também carimba uma vaga para a terceira fase da Série D. O América de Natal também confirma uma vaga para a terceira fase da Série D, ao vencer o Fluminense do Piauí por 1-0. Jogo de ida já havia vencido bem e com isso garantiu a classificação. Tombense e Craque ficaram no empate 0-0, mas quem se classifica é o Craque, porque no jogo de ida tinha vencido o Tombense por 1-0. Quem também garantiu a classificação para a terceira fase da Série D é o 15 de Piracicaba, que elimina o América do Rio ao vencer por 2-0. No jogo de ida havia sido empate entre as equipes. Goiatuba vence Brasiliense e também garante uma vaga para a terceira fase da Série D, lembrando que no jogo de ida foi empate 0-0 entre as equipes. Com 2 vitórias no confronto, Gama elimina o misto e garante uma vaga para a terceira fase. Quem também garantiu a classificação para a terceira fase da Série D foi o Serra Branca, que venceu as 2 partidas contra o Juazeirense. Quem também avançou para a terceira fase da Série D é o ABC, que garantiu empate 1-1 com o Altos do Piauí em casa, mas no jogo de ida havia vencido fora de casa o Altos do Piauí, portanto ABC classificado. Quem também se classificou foi a Portuguesa do Rio, que elimina o Noroeste ao vencer o Noroeste na casa do Noroeste por 3-1. Lembrando que no jogo de ida havia sido 1-1, portanto Portuguesa do Rio também classificada.
Depois do Cianorte vencer fora de casa o São Joséense por 1-0 e o São Joséense vencer fora de casa o Cianorte por 1-0 no agregado de 1-1, a disputa foi para as penalidades máximas e quem tem motivos para comemorar é o Cianorte, que garante a classificação. O Marcílio Dias venceu o Cascavel por 2-1 e também garantiu a classificação, lembrando, né, que no jogo de ida havia sido empate entre as equipes, portanto, com a vitória, Marcílio Dias classificado. Manauara ficou no empate com Independência 1-1, mas como havia vencido o jogo de ida fora de casa, Manauara também garante a classificação. Quem também garantiu a classificação foi o Nacional do Amazonas, que conseguiu o empate 0-0 com Araguaína. Como havia vencido o jogo de ida, classificação garantida. Quem também se classificou foi o Ferroviário, que venceu o Central por 2-0. Jogo de ida havia sido empate 1-1. Porto Velho ficou no empate com o São Raimundo, mas nas penalidades máximas levou a melhor e garantiu a classificação 8-7 nos pênaltis, portanto, Porto Velho classificado diante do São Raimundo. 13 da Paraíba garantiu empate 0-0 com o Jacuipense, mas como havia vencido o jogo de ida fora de casa por 3-1, também carimbou uma vaga para a próxima fase. Apesar de ter perdido o jogo de ida, o jogo de volta, o Guaporé venceu o Monte Roraima e garantiu também a classificação. Luverdense havia vencido o jogo de ida, com empate no jogo da volta, Luverdense também está classificado.